A paz de Jeová, a paz de Jesus Cristo, a paz do Espírito Santo esteja onde vocês são inscritos nesses dois canais. Iremos começar o culto nessa tarde em João capítulo 3, 24/1/2026, sábado. Vamos lá. Jesus instrui Nicodemos acerca do novo nascimento. E havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, príncipe dos judeus. Este foi ter de noite com Jesus e disse-lhe: Rabi, bem sabemos que és mestre, vindo de Jeová, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes se Jeová não for com ele. Jesus respondeu e disse: na verdade te digo que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Jeová. Disse-lhe Nicodemo: como pode um homem nascer sendo velho? Porventura pode tornar a entrar no ventre de sua mãe e nascer? Jesus respondeu: na verdade te digo que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Jeová. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te maravilhe de ter te dito: necessário vos é nascer de novo. O vento assopra onde quer, e ouve a sua voz, mas não sabe de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Nicodemo respondeu e disse: como pode ser isso? Jesus respondeu e disse: tu és mestre de Israel e não sabes isto? Na verdade te digo que nós dizemos o que sabemos, e testificamos o que vimos, e não aceitais o nosso testemunho. Se vos falei de coisas terrestres, e não creste, como crereis se vos falar das celestiais? Mas ninguém subiu ao céu, senão o que desceu do céu, o Filho do homem que está no céu. E como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do homem seja levantado, porque todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Jeová amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Jeová enviou seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem crê nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Jeová. Tá vendo? Salvação é só para quem crê. Quem crê e obedece. Quem crê e obedece. Não é só crer achando que vai ser salvo, né? Crer e obedecer. Continuando. E a condenação é esta: que a luz veio ao mundo e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Porque todo aquele que faz o mal aborrece a luz, e não vem para a luz para que as suas obras não sejam reprovadas. Mas quem pratica a verdade vem para a luz, a fim de que as suas obras sejam manifestas, porque são feitas em Jeová. Outro testemunho de João Batista. Depois disto foi Jesus com seus discípulos para a terra da Judéia, estava ali com eles e batizava. Ora, João batizava também em Enom, junto a Salim, porque havia ali muitas águas, e vinha ali e eram batizados, porque ainda João não tinha sido lançado na prisão. Houve então uma questão entre os discípulos de João e um judeu acerca da purificação. E foram ter com João e disseram-lhe: Rabi, aquele que estava contigo além do Jordão, do qual tu deste testemunho, ele batizando, e todos vão ter com ele. E João respondeu e disse: o homem não pode receber coisa alguma se não for dada do céu. Vós mesmos me sois testemunhas. Vós mesmos me sois testemunhas de que disse: eu não sou o Cristo, mas sou enviada diante dele. Aquele que tem a esposa é o esposo, mas o amigo do esposo que ele assiste e ouve, alegre-se muito com a voz do esposo, assim pois já este meu gozo está cumprido. É necessário que ele cresça, que eu diminua. Aquele que veio de cima é sobre todos. Aquele que vem da terra é da terra e fala da terra. Aquele que vem do céu é sobre todos. E aquele que ele viu e ouviu, isso testifica, e ninguém aceita o seu testemunho. Aquele que aceitou o seu testemunho, esse confirmou que Jeová é verdadeiro. Porque aquele que Jeová enviou fala as palavras de Jeová, pois não lhe dá a Jeová o Espírito por medida. O Pai ama o Filho e todas as coisas entregou nas suas mãos. Aquele que crê no Filho tem a vida eterna. Mas aquele que não crê no Filho não verá a vida, mas a ira de Jeová sobre ele permanece. Tá vendo? Por isso que aqui crê na Trindade. Porque o próprio Jesus Cristo, o próprio Filho falou lá: o Pai ama o Filho e todas as coisas entregou nas suas mãos. Tá vendo? Então, Jeová existe, o Criador existe, o Pai de todas as coisas existe, Jesus existe. Por que eu amo Jesus? Por que eu busco Jesus? Porque eu confio em Jesus? Porque eu creio em Jesus?
E porque eu aceito as palavras de Jesus? Porque o Pai mandou amar o Filho e entregou todas as coisas para o Filho. Então, por isso que hoje o pastor Simão Santos também adora o Filho, adora o Pai, adora o Espírito Santo. Entendeu? E o versículo 36 já fala: aquele que crê no Filho tem a vida eterna, mas aquele que não crê no Filho não verá a vida, mas a ira de Jeová sobre ele permanece. Assiste bem com os teus olhos, assiste bem com os teus olhos, ouve bem com os teus ouvidos e liga bem com os teus cérebros. O Pai ama o Filho, e todas as coisas entregou nas suas mãos. Aquele que crê no Filho tem a vida eterna, mas aquele que não crê no Filho não verá a vida. Tá vendo, né? Mas a ira de Jeová sobre ele permanece. Só presta atenção: aquele que crê no Filho tem a vida eterna, mas aquele ou aquela, né? Quando fala aquele ou aquela, é aquele homem, aquela mulher, mas aquele homem e aquela mulher que não crê no Filho não verá a vida, mas a ira de Jeová sobre ele permanece. Tá vendo, meus irmãos, minhas irmãs e meus amigos, meus amigos? Por isso que eu digo, aqui essa igreja segue ao Pai, o Filho e o Espírito Santo. Essa igreja que não segue homens da terra e nem mulheres da terra. Só o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Vamos agradecer? Soberano Jeová, o Jesus Cristo, Espírito Santo, agradecer por este culto nessa tarde de hoje. Abençoa somente meus inscritos. Abençoa somente essa minha irmã, meu irmão, meu amigo que são dizimistas e ofertantes dessa obra. Amém e amém. Até o próximo culto da noite, que eu estarei de volta com força completa. Até lá, hein? Aqui não para é nunca. Aqui não para nada aqui não.